Vamos lá, pessoal, mais um vídeo de questões comentadas sobre administração financeira e orçamentária para quem está se preparando para os concursos agora do primeiro semestre de 2024. Vamos direto à primeira questão. Questão da FGV, Câmara dos Deputados, Analista Legislativo, Técnico em Material e Patrimônio. E ela fala o seguinte: os princípios orçamentários são aplicáveis aos poderes executivo, legislativo e judiciário, em todos os níveis de governo, União, Estados, DF e municípios, sendo definidos e regulados por meio de normas presentes na Constituição, leis complementares e pela doutrina. Relacione os princípios orçamentários às respectivas definições. Então ele dá aqui os princípios: não afetação da receita de impostos, transparência, unidade e publicidade. E aí quer as respectivas definições. E ele dá alguns itens. Vamos ver então, um por um, esses itens. Então essa é uma questão sobre princípios orçamentários. Segundo os manuais técnicos, os princípios orçamentários eles vão estabelecer regras básicas a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência aos processos da elaboração, da execução, do controle do orçamento público. Esses princípios, como a própria questão fala, eles são válidos para todos os poderes e para todos os entes federativos, União, Estados, DF e municípios. Esses princípios eles são estabelecidos tanto por normas constitucionais e também infraconstitucionais. E também pode ocorrer algum estabelecimento em alguma disciplina pela doutrina. Agora nós vamos analisar cada um desses itens. Vamos ler o primeiro. O primeiro fala que determina a divulgação para qualquer pessoa de informações sobre a arrecadação da receita e a execução da despesa. Então, de cara, nós podemos ver que esse conceito está relacionado ao princípio da transparência. É o princípio da transparência. Segundo esse princípio, o governo deve divulgar o orçamento público da forma mais ampla possível à sociedade. Tem também que disponibilizar informações sobre a arrecadação da receita, a execução das diversas despesas, isso de maneira bem compreensível para todo mundo, não apenas para o seu executor, mas também para o cidadão e os órgãos de controle. Mas preste atenção, apesar de existirem alguns doutrinadores que tratam os princípios da publicidade, e o da transparência, como conceitos equivalentes, em sentido mais estrito, eles não podem se confundir. Publicidade tem a ver com a publicação do orçamento nos veículos oficiais. Isso está com fundamento no artigo 37 da Constituição. Enquanto a transparência tem a ver com a divulgação ampla do orçamento, promovendo o accountability, a prestação de contas, como fundamento, por exemplo, na LRF, na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ok? Vamos continuar então. Próximo item diz que princípio básico da administração pública no regime democrático e justifica-se pelo fato de o orçamento ser fixado em lei. Esse conceito está ligado ao princípio da publicidade. O princípio da publicidade ele é um dos princípios fundamentais que rege a administração pública. Ele está no artigo 37 da Constituição de 88. E tem o objetivo de levar os atos praticados pela administração ao conhecimento de todos. Conforme o manual de contabilidade aplicado ao setor público, esse princípio ele justifica-se especialmente pelo fato de o orçamento ser fixado em lei, sendo que esta aqui autoriza os poderes a execução de suas despesas, conforme demonstra o artigo 165 da Constituição Federal. Vamos ao próximo item. Fala: evita múltiplos orçamentos paralelos dentro da mesma política. Nesse caso aqui nós falamos do princípio da unidade, certo? Princípio da unidade. O princípio da unidade ele determina que o orçamento seja uno, ou seja, as receitas e as despesas
devem estar contidas numa só lei orçamentária, como também disciplina o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Então, sendo assim, o último conceito que fala que veda a vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, salvo exceções estabelecidas pela própria Constituição, fica vinculado ao princípio da não afetação da receita de impostos. Esse princípio, ele veda a vinculação da receita específica de impostos a órgão, fundo ou qualquer despesa, conforme orienta o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Também consta no inciso 4º do artigo 167 da Constituição a vedação à vinculação da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, salvo exceções estabelecidas pela própria Constituição. Sendo assim, a relação correta na ordem vai ser 2, 4, 3, 1. Então o nosso gabarito vai ser a letra D. 2, 4, 3, 1. Certo? Então, correta a questão letra D. Vamos à segunda questão do nosso vídeo. É uma questão da SESGRAN-Rio agora, o concurso da Unirio para o cargo de administrador. Ele fala que no processo de execução da despesa pública, o estágio que consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico. Então vamos analisar a questão. De acordo com o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, a execução da despesa orçamentária vai se dar de 3 estágios, que também é previsto na 4320. O empenho, a liquidação e o pagamento. Esses seriam os 3 estágios. Mas ainda de acordo com o Manual de Contabilidade e também no artigo 58 da Lei 43.2064, o empenho ele vai ser o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico. Então nós já sabemos que a questão está se referindo ao estágio do empenho. O Manual de Contabilidade continua dizendo que é recomendável constar no instrumento contratual o número da nota de empenho. É recomendável visto que representa garantia ao credor de que existe crédito orçamentário disponível e suficiente para atender a despesa objeto desse contrato. Sendo assim, considerando essa revisão, nós podemos confirmar que o gabarito da nossa questão vai ser a letra D. Porque no processo de execução da despesa pública, o estágio, que consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico, representa a garantia ao credor de que existe crédito orçamentário disponível e suficiente para atender a despesa do objeto do contrato. Certo? Mas vamos verificar as outras alternativas. A letra A fala que depende da verificação da procedência do respectivo crédito fiscal. Essa alternativa está errada porque empenho não depende da verificação da procedência do respectivo crédito fiscal, a qual é feita no lançamento da receita, conforme dispõe o artigo 53 da Lei 43.20 de 64. Agora a letra B. A letra B fala que será anulado somente quando o objeto do contrato não tiver sido cumprido. A letra B ela vai estar errada porque o empenho não é anulado somente quando o objeto do contrato não tiver sido cumprido. De acordo com o Manual de Contabilidade, o empenho ele pode ser anulado parcialmente caso o valor do empenho exceda o montante da despesa realizada. E também será anulado totalmente quando o objeto do contrato não tiver sido cumprido ou ainda no caso de ter sido emitido incorretamente. Então, letra B também é errada. A letra C fala que ocorre em geral antes da publicação da programação financeira e do cronograma de desembolso. A C está errada porque o empenho ocorre em geral após a publicação da programação financeira e do cronograma de desembolso e não antes, como a alternativa fala. Então, letra C também é errada. Já a letra E fala que não está sujeito à limitação de movimentação financeira. Está errado, porque o empenho está sim sujeito à limitação de empenho e de movimentação financeira, conforme prevê o artigo 9º da LRF. Então, letra E errado,
gabarito, letra D é o nosso gabarito da questão, ok? Então finalizamos aqui mais um vídeo de questões comentadas sobre administração financeira e orçamentária para você que está estudando para os concursos agora do primeiro semestre de 2024. Fizemos uma questão da FGV, uma questão da SESGRAN Rio. Se você quer outras questões comentadas, acesse nossos vídeos anteriores, se inscreve no canal para receber os novos vídeos, além de curtir o canal e divulgar para outras pessoas poderem conhecer também sobre administração financeira e orçamentária. Valeu, galera, até o próximo vídeo.